Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E continua a polêmica sobre a possibilidade de retorno ou não das aulas presenciais nas escolas públicas. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com o coordenador geral do SINT-RN, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Então, Bruno, os números, né, da Covid estão aterrorizantes. Mesmo assim, se insiste em retomar essa conversa do retorno presencial das aulas nas escolas públicas. Como é que o SINT vê isso? Chega a ser até inacreditável para nós trabalhadores da educação, que acreditamos e defendemos a ciência, ver iniciativas, seja de governos municipais ou governos estaduais, no sentido de promover o retorno presencial nas escolas, né? Temos visto, aqui no caso do Rio Grande do Norte especificamente, em municípios, essas iniciativas por parte de prefeitos de tentar forçar o retorno presencial, seja pela aprovação de leis que tornam a educação serviço essencial simplesmente para fazer o retorno acontecer, ou mesmo por medidas, né, de determinação para que haja retorno nas escolas, né? E o que a gente está vendo no caso do Estado? Os mesmos números, praticamente, de semanas atrás. Aqueles números de muitos casos de morte, né? Uma média diária de mortes no Brasil de 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas, na verdade. A ocupação dos leitos, aqui no caso do nosso estado, sempre 97%, sempre acima de 95%, fila ainda para a ocupação das UTIs, né? Diante desse cenário trágico, tantas pessoas morrendo próximas a nós, inclusive pessoas que nós conhecemos, pessoas que são da direção do sindicato, como foi o caso do nosso companheiro José Teixeira. Essa semana perdemos também a mãe de um dos nossos funcionários, né, o Júnior, que é nosso funcionário do SINT. Apesar de todo esse cenário trágico, a gente vê uma articulação que é contrária à vida. Parece ser uma força-tarefa em favor do vírus, né? Essas medidas e essa tentativa de trazer de volta para as escolas os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Uma dessas iniciativas foi do Ministério Público, que acabou sendo barrada, né, pelo posicionamento do Comitê Científico do Rio Grande do Norte, não foi isso? Exatamente. A gente tem a ação do Ministério Público, uma instituição que está nesse momento trabalhando remotamente, né? Tem seu trabalho feito de forma remota, não está atendendo ao público, só recebe do público comunicações por e-mail ou por telefone, né? Não recebe ninguém presencialmente, e que tem um público, no caso, tem um corpo de funcionários muito menor do que os profissionais de educação e estudantes, mas vem tentar forçar os trabalhadores e trabalhadoras da educação a voltarem para as escolas. O Ministério Público, inclusive, tem prédios muito melhores, não tem nem comparação a estrutura que o Ministério Público tem em relação aos seus prédios, às nossas escolas públicas municipais ou estaduais. Porém, ele vai no sentido contrário da defesa da vida, né? Exatamente mover uma ação buscando que o Estado e os municípios realizem o retorno das aulas presenciais. Infelizmente, uma decisão muito errada, né? E em descompromisso, na verdade, com o enfrentamento à pandemia, enfrentamento ao coronavírus. Em São Paulo, um levantamento considerou que o número de infectados, né, nos estudantes, né, na comunidade escolar, era bastante inferior, né, em relação à própria população. E daí, né, surgiu a ideia de se liberar, né, as aulas presenciais. Depois foi descoberto que o levantamento foi feito entre todos os estudantes, né, e não entre aqueles que estavam frequentando o período, e aí o número de infectados subiu assombrosamente em relação ao da população. Os que lutam em defesa da vida têm que enfrentar, inclusive, essas armadilhas, não é isso, Bruno? Exatamente. Há uma tentativa. Nós já vivemos um ambiente de negação até no início. A pandemia em si, ela foi negada, né?
e tivemos que convencer as pessoas de que o vírus era perigoso. Hoje isso já não existe mais com tanta força, porque nós estamos vendo a voracidade desse vírus em atacar a nossas vidas, né, de levar pessoas próximas a nós. Então, nós não temos mais tanto essa discussão, porém, esse negacionismo, né, inclusive com malabarismos para apresentar números que pareçam confortáveis, vai continuar acontecendo, porque existem outros interesses, que são interesses econômicos, por trás desse processo de forçar as escolas a retornarem. Eu quero fazer primeiro esse parêntese da associação entre a economia e a escola, porque a grande pressão que se está fazendo para que as escolas públicas retornem tem a ver com a impossibilidade das pessoas terem um auxílio digno e poderem ficar nas suas casas, e as empresas terem o mínimo de sustentação para se manterem vivas também, né? As empresas continuarem existindo. Então, como as empresas têm que chamar seus trabalhadores para trabalhar e os trabalhadores, ao mesmo tempo, são obrigados a ir trabalhar, vem a preocupação consequente, que é onde eles irão deixar seus filhos. Por isso, há todo esse reforço, a reabertura das escolas. E aí, no caso de São Paulo, que é o maior estado do país, a maior economia entre os estados do país, esse apelo é ainda maior, né? Por isso que o governo do estado de São Paulo aí faz malabarismo, né? Cria um discurso falso para dizer que é seguro deixar que as escolas sejam reabertas, né? Mas, na verdade, uma pesquisa recente mostra exatamente que os profissionais de educação tiveram 3 vezes mais risco depois da abertura do que o total da população, no caso da exposição ao vírus, lá no estado de São Paulo, e que tiveram, né, profissionais que morreram, né, além de estudantes, apesar do número de estudantes ser menor, porque a gente sabe que o vírus não ataca tanto, por exemplo, crianças e adolescentes, não significa que não ataque, né, porque nós também temos casos de morte de crianças e adolescentes, mas ele atinge principalmente as profissionais. E aí a gente lembra de um fato que é muito importante, que é nossos profissionais, eles têm mais de 40 anos em sua maioria. Isso significa que o potencial do risco, né, para esses profissionais, ele é muito maior. Então, nós temos feito essa defesa o tempo todo, de retornar às aulas com vacinação, de manter as aulas remotas, exatamente para poder defender a vida e defender também o direito à educação, ao mesmo tempo que a gente cobra medidas para que essa estrutura de aulas remotas também possa ser melhorada, ser aprimorada. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Nas aulas remotas, os profissionais da educação têm trabalhado dobrado para adaptar os planos de aula. Atendem aos estudantes a toda hora, até no fim de semana, e bancam com recursos próprios os equipamentos e custos com internet. Em vez de diminuir, a carga aumentou. Mas é o preço que estamos pagando para não correr risco de morte nas escolas. Aulas presenciais só depois da vacina. Direito à vida e vida com direitos. CINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do CINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos voltando ao tema da possibilidade de retorno às aulas presenciais, com o coordenador-geral do CINT-RN, o professor Bruno Vital. Bruno, os profissionais da educação estão enfrentando uma nova realidade, né, de ensino. O CINT faz a defesa das aulas remotas, mas isso daí implica em uma adaptação do profissional para prestar o seu serviço. Como é que está essa situação hoje? Então, nós temos um processo de muito desgaste, né, psicológico, até físico para os nossos profissionais de educação, porque estão realizando as aulas remotas, né? Primeiro, porque a gente não tem um suporte financeiro para a garantia das aulas. Então, cada um está fazendo ao seu modo, comprando os equipamentos da sua forma, com seus próprios recursos, da forma que conseguem se organizar. Reservando um espaço em casa, porque nem sempre a gente tem um espaço adequado para fazer esse trabalho, e, né, usando o tempo que temos para isso. Uma outra questão é essa invasão mesmo da vida privada do professor. Os professores não têm mais uma carga horária de trabalho definida, trabalham pela manhã, à tarde, de noite, de madrugada estão recebendo mensagens das famílias, dos alunos, etc. E estão com essa carga horária desorganizada, né? É um desgaste maior, mas que a categoria está fazendo, está se colocando a fazer. Problemas burocráticos também com o sistema, né, de
informação, no caso do Estado é o SIGEDUC, nos municípios a maioria nem sistema existe, e estão se virando, né, usando seus aparelhos para poder sobreviver nesse processo de pandemia. Apesar de ser um trabalho bastante desgastante, né, foi uma opção que nós tivemos que aderir exatamente pela necessidade de manter a vida. Não é que seja melhor para nós estarmos em aula remota, muito pelo contrário. Eu acredito que os profissionais da educação são aqueles que têm a maior vontade, a maior necessidade de que haja um retorno presencial. Agora, a gente não vai fazer um retorno presencial para levar à morte, né, dos profissionais nem dos estudantes. Nós precisamos de um retorno que garanta segurança à vida. E o SINC está estendendo essa preocupação, né, com relação à vida para aqueles que estão menos guarnecidos, né, nesse momento de pandemia, e está participando de uma grande campanha solidária. Você poderia explicar um pouco melhor isso daí, Bruno? Com certeza, Leilton. Nós ficamos bastante sensibilizados com a situação das famílias nesse momento, inclusive com as famílias dos nossos estudantes, dos próprios estudantes, pelo descaso que nós temos vivido em nosso país, né? Nós temos uma crise grave sanitária decorrente da pandemia, decorrente do coronavírus em si, mas nós temos uma outra questão no caso do Brasil, que é exatamente o descaso do governo federal, que não tem uma política para enfrentamento da pandemia, não tem uma política de criação e geração de emprego, não tem uma política de garantia de renda e sequer está percebendo o grande caos social que nós estamos tendo, com várias pessoas morrendo, perecendo aí, também pela fome, né? Não apenas pela questão da saúde, mas pela fome também, né? Hoje no Brasil a gente tem mais de 50% da população, ou seja, mais da metade, que não tem garantia no outro dia se vai ter o alimento digno na mesa. Por isso nós estamos fazendo essa campanha de solidariedade, intensificando uma campanha que já está sendo feita por outros movimentos, né, pela nossa central, a CUT, exatamente para poder levar o mínimo de dignidade para essas famílias, que é o alimento na mesa. Então, estamos convocando nossa categoria, convocando a sociedade, nos mobilizando enquanto sindicato para fazer essa ação solidária e poder tentar ajudar também a garantir, né, que essas pessoas tenham essa possibilidade mínima de se alimentar. Como é que vai se dar essa campanha? Quem quiser compartilhar, quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Nós estamos com um ponto de arrecadação fixo, né? No caso de Natal, seria a sede da CUT. No caso dos nossos interiores, no caso onde nós temos nossas regionais, as regionais estarão aí disponibilizando suas sedes também como espaço de arrecadação. E, além disso, nós temos uma conta, né, que está em todas as nossas redes sociais, disponibilizada para aquelas pessoas que quiserem fazer doação financeira. Quem quer fazer a doação de alimento leva essa doação lá para os pontos de arrecadação, e quem quer fazer a doação financeira faz isso através da conta que está disponível aí em nossas redes. O SINC está se somando, né, a uma campanha mais geral. Quem são os parceiros do SINC nesse momento, nessa campanha, Bruno? Então, na nossa campanha, nós contamos já com o apoio, né, dos mandatos do Partido dos Trabalhadores, né, aí o deputado Francisco, né, a deputada Natália, a deputada Isolda, a vereadora Divaneide Natal, a vereadora Brisa, né, também a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Frente Brasil Popular, que agrega diversos movimentos, como o Levante Popular da Juventude, a Consulta Popular, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, entre tantos outros movimentos, a Marcha Mundial das Mulheres, entre tantos outros movimentos, né, aqui do nosso estado, que tem feito a defesa da vida das pessoas, do direito das pessoas, do direito especialmente da classe trabalhadora. Ok, nós conversamos com o coordenador geral do SINC-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação nesta Classe TV. Obrigado, Leilton. Tomara que a nossa mensagem chegue às pessoas e que a gente possa fazer a diferença a partir aqui do nosso programa. E o programa Esta Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINC-RN em defesa da educação pública. E sempre lembrando, se você puder, fique em casa.